Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, 7, Nova Versão Internacional da Bíblia. Tema da semana: Ministério Urbano no Tempo do Fim. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos iniciando mais um programa Lições da Bíblia. É bom demais ter a sua companhia. É muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos chegando ao nosso penúltimo encontro desta temporada, que tem sido uma grande bênção e despertado em nós o desejo de sermos mais assertivos e intencionais em aliviarmos o sofrimento das pessoas, em desenvolvermos a sensibilidade para atendermos às necessidades. Que bom que você tenha acompanhado o programa, lembrando que o nosso guia de estudos, ele sistematiza o que a Palavra de Deus nos apresenta. 2 novos convidados para essa temporada, um já mais conhecido, de vez em quando ele está por aqui. Nobreza, querido pastor Edmilson Lima, seja bem-vindo, carinhosamente chamado de Nobreza entre nós, seus colegas, porque o apelido faz jus às ações. Pastor Edmilson Lima, que é o líder da Igreja Adventista no estado de São Paulo, para 2 áreas. Uma a gente chama de Escola Sabatina, que trabalha a motivação do estudo da palavra através da lição que a gente tem do guia de estudos, se reunindo em unidades a cada sábado em toda a comunidade adventista. Ele é responsável por esse departamento e também por aquele departamento que a gente chama de Ministério Pessoal, ou seja, exatamente, fazer com que cada pessoa seja um missionário. Isso. Pastor Gilmar, é bom demais voltar aqui ao Lições da Bíblia e encontrar você, um nobreza. Sabe por quê? Você é um filho de Deus e filho de Deus é nobreza. Pastor, é muito bom a gente poder estudar e motivar as pessoas a usarem e se beneficiarem com o nosso guia de estudos. E eu aproveito aqui, inclusive, a mandar um abraço carinhoso para todos os nossos 247 mil estudantes da Bíblia através do nosso guia de estudos no estado de São Paulo. Nosso líder, pastor Domingos Souza, ele tem trabalhado muito para que cada pessoa estude a Bíblia através do nosso guia. E o nosso querido pastor Lima, da Casa Publicadora, encontrei com ele recentemente e ele disse, olha, é uma bênção saber que as pessoas no Brasil e no estado de São Paulo, de modo especial, estudam muito a nossa lição, o nosso guia. E é bom estar aqui para a gente poder compartilhar, a gente entender melhor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Privilégio, pastor, poder recebê-lo. E você tem aqui um colega também, que vai ser amigo pessoal, amigo pessoal. Pastor Eli Figueiredo Costa, que é pastor da Igreja Adventista na região sul. De São Paulo. De São Paulo, Jardim das Palmeiras, e também da igreja, a comunidade japonesa. Perfeitamente, pastor Gilmar. Seja bem-vindo. A igreja do Jardim das Palmeiras, uma igreja muito querida, como também a igreja japonesa. E eu gostaria de aproveitar o momento e mandar um abraço para essas comunidades, tanto os irmãos da comunidade do Jardim das Palmeiras, como também da comunidade japonesa. É uma alegria estar aqui no seu programa, esse programa que é visto em todo o Brasil e várias partes do mundo. É uma alegria estarmos participando aqui entre amigos também. Pastor Edmilson, é uma alegria estar junto com você também. Pastor Eli, pastor Gilmar, tem uma experiência fantástica com igrejas, com pessoas, com comunidades diferenciadas. Eu tive a alegria de trabalhar com ele quando ele era pastor no Vale do Ribeira, ali onde muitas pessoas assistem assiduamente o Lições da Bíblia. Nosso abraço para eles, inclusive. E ele ali trabalhou durante quantos anos, pastor? Trabalhamos durante 7 anos no Vale do Ribeira. Gostaria de mandar também um abraço para as nossas comunidades ali no Vale do Ribeira. Cajati foi o nosso distrito que começamos. Pariqueraçu também. É uma alegria poder mandar uma saudação para esse povo querido do Vale do Ribeira. Uma alegria, eu tenho a certeza que nós vamos concluir essa temporada com muita simpatia, muito ânimo. Amém. E muita reflexão da palavra de Deus. Assim esperamos.
Nós vamos, nesse momento, orar a Deus. Pastor Edmilson, o senhor peça iluminação ao abrirmos a palavra? Podemos, sim. Por favor. Vamos orar. Nosso Deus maravilhoso, poderoso Pai, é sempre uma alegria estudarmos Tua palavra. Ela é fonte de alimento para todos nós. Queremos aprender e entender melhor, Senhor, como podermos amar mais as pessoas e como poder servi-las. Abençoe o nosso estudo agora, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, o pastor Edmilson citou aqui os momentos, esses 200 e quantos mil? 247 mil adventistas no estado de São Paulo. E esses são pessoas que estão ligadas, estudando. Quero dizer que todo sábado pela manhã nós temos um momento em que em cada comunidade adventista a gente se reúne para, a gente chama o momento da escola sabatina, onde se estuda o tema apresentado aqui no programa que está no guia de estudos. Portanto, você é o nosso convidado especial. Sinta-se abraçado, acolhido por todos nós. Você chega lá no sábado e diga, olha, eu sou um convidado do Lições da Bíblia e eu quero participar de um grupo para conversar sobre o assunto apresentado. Em algumas dessas comunidades nós temos classes especiais. Você será bem-vindo. Pastor Gilmar, inclusive, nós estamos trabalhando com cada igreja aqui no estado de São Paulo para que esta classe, essa unidade que você mencionou, dos amigos que ela chegam, terá o nome Unidade Classe Novo Tempo. Opa, para que facilitar. Que A beleza. pessoa chega e já encontra ali, Ótimo. tendo em vista que somos uma só família. Exatamente. Eu tenho mencionado aqui, pastor, que o estúdio, a casa de cada telespectador é uma extensão do Exatamente. estúdio. Então, a quarta cadeira aqui é a sua cadeira. Por favor, é a especial. Tá bom? Nós vamos, nesse momento, ouvirmos o autor. Nós temos uma dupla, como a gente tem mencionado sempre, um casal, o pastor Gaspar Colom e a professora Ellen May Colom. Neste momento, nós vamos ouvir Gaspar Colom ou Ellen May Colom. Hoje, Gaspar Colom, com a palavra o autor do Guia de Estudos. Cities are composed Cidades of neighborhoods. são compostas In each por bairros. neighborhood, you have a particular Cada bairro characteristic. You have a tem uma particular- característica particular. you have a particular Existe um determinado grupo de pessoas, that is existe uma determinada etnia that neighborhood. que é famosa Each little e respeitada village naquele within bairro. a large city Cada pequena aldeia dentro de uma is a grande cidade microcosm. é um And we can't microcosmo. go to the city E nós não podemos ir para a cidade e olhar para o mapa inteiro dessa cidade e dizer que estamos indo levar o nosso ministério para todas essas pessoas. at the neighborhood. Você tem que olhar para o bairro. Lá há líderes, líderes intelectuais e também há vigilantes, pessoas que protegem a comunidade do mundo exterior e mantêm a ordem na comunidade. Se não trabalharmos com essas pessoas, naqueles microcosmos da cidade, não chegaremos às outras pessoas e estaremos dando permissão para que alguns dos líderes digam: bem, não conhecemos essas pessoas e elas não são importantes para nós. A natureza da cidade pertencem também às pessoas que vêm da aldeia, onde a sociedade dá o equilíbrio moral para o indivíduo. Mas quando os indivíduos saem de sua aldeia para uma cidade grande, às vezes eles não têm o apoio que precisam para seguir vivendo com valores como deveriam. E assim, um desenvolvimento de valores no ambiente da comunidade ajuda os indivíduos a se sentirem estáveis e sentirem que estão de volta a uma família que os controla. As cidades são grandes e impessoais.
E se nós estamos levando o ministério para a cidade como uma entidade grande, impessoal, e ainda de forma impessoal, estamos perdendo a oportunidade de realmente alcançar os corações e as mentes das próprias pessoas. Então, o que é mais importante é que concentremos o nosso território para uma população menor, procurando descobrir o que essas pessoas sentem que é importante. Depois precisamos sentir a importância do que eles acham que é importante e levar a mensagem do Evangelho para o estilo de vida de cada pessoa. É um ministério pessoal, de coração para coração. Um toque da mão de Deus. O ministério de cura, que vem de encontro com as necessidades das pessoas no microcosmo da cidade maior. Isso é importante. Estamos voltando. Hoje nós terminamos uma sequência de temas onde a gente viu qual foi o método de Cristo para apresentar a salvação, a mensagem para as pessoas. E a gente recordou, ele se misturava com as pessoas, ele ministrava as necessidades, desejava o bem, tinha compaixão, e depois ele também tinha confiança dessas pessoas e, por fim, dizia, segue-me, que a gente estudou isso na semana passada. Hoje nós vamos, os dois últimos temas aqui, depois de toda essa estrutura, nas últimas aqui, a gente é despertado a fazer alguma coisa. E o Guia de Estudos, especificamente, dá um desafio para uma região específica, que o guia chama de o Ministério Urbano. Por quê? Porque a gente tem a ênfase ao o Ministério Urbano, levarmos a mensagem para as cidades. Até porque a realidade, pastor Gilmar, hoje 54% da população mora exatamente em cidades, em zonas urbanas. Isso é um número de 3,9 milhões de pessoas no mundo. No mundo. Bilhões. 3,9 bilhões. Uau. Grande parte de quem está nos assistindo agora, certamente está numa cidade pequena, média ou grande que seja, não é? E, inclusive, o Guia de Estudos aborda que de 2007 para cá, não somente o lado religioso, assistencial, mas, de modo geral, há uma preocupação em trabalhar, em alcançar, em se fazer o bem pelas pessoas que estão na cidade, porque ali há desafios, ali há benefícios. A gente vê no nosso Guia de Estudos que há muito benefício em se estar na cidade. Eu digo isso porque há pessoas que pensam que morar na cidade é uma coisa ruim, mas pela o nosso estilo de mundo que nós temos, a gente a cada dia mais depende da cidade, nós moramos na cidade, não é? E então nós temos aqui o desafio de alcançar as pessoas que estão nas cidades. Se eu estou ali, se as circunstâncias me colocaram ali, lógico que a gente eu cresci na cidade, mas com vida de interior, viu, pastor? Né? Aquela galinha que estava ali no quintal, no terreiro, né? Com vida de interior. Eu já sou do tipo, pastor Gilmar. Bem interior? Eu nasci e morei até os meus 6 anos de idade, mais ou menos, na fazenda mesmo. Uau, na fazenda. Então, eu nasci na cidade, mas logo com 5 meses fui para a fazenda e retornei com 7 anos. Então, a gente tem aqui um conhecimento a respeito da zona rural. Que é uma vida muito melhor, com mais qualidade. Agora, tranquila. Exatamente. Agora, isso que você está colocando é interessante. Se eu estou ali, eu vou olhar para as responsabilidades que eu tenho ali, né? Para mostrar o amor de Jesus para as pessoas ali.
Um dos passos que eu acho que, por exemplo, olhando a minha vida, minha família, eu nasci na cidade, mas moramos no sítio durante muitos anos. Agora, se viemos para a cidade e cada vez mais estamos na cidade, da pequena, média para grande, e não voltamos, e nem temos intenções de voltar mais para morar no sítio, então, ali eu moro, ali eu vou ficar. Então, eu agora preciso ver os benefícios e como conviver bem ali. É o que nosso verso bíblico, nosso texto bíblico principal nos diz. Há um paralelo. Jeremias 29, verso 7. 7. Por favor, Exatamente. pastor. Por quê? Qual o contexto? Houve uma ocasião em que o povo judeu foi levado para a Babilônia, né? Foram exilados, ano 605, né? Mais ou menos. E ali eles já estavam e corria uma notícia entre eles. Olha, não vamos casar, porque casar e ter um filho, o teu filho No vai cativeiro? ser chamado babelense? Não, vamos deixar para nascer filhos lá em Jerusalém. Plantar aqui para depois esses caldeus comer dos nossos frutos, então nem planta. E aí então Deus manda através de Jeremias uma carta. E a carta diz o que o pastor Eli vai ler aqui agora então. Qual a mensagem aqui? Diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias 29, 7. A prosperidade de vocês depende Da prosperidade dela. da cidade. Quando a gente lê esse texto, eu fico imaginando, o contexto do cativeiro do Egito é bem diferente do contexto de Babilônia. Até porque lá no Egito eles não tinham possibilidade nenhuma. Eram escravos Eles mesmo. eram escravos mesmo. Agora, em Babilônia, eles têm um outro contexto de vida. Eles poderiam construir famílias, eles poderiam fazer planos para o futuro. E aí Deus então diz assim, olha, é para vocês fazerem planos para o futuro. Até porque, se vocês estiverem vivendo numa cidade onde tem guerras, onde essa cidade não está legal, vocês também vão sofrer as consequências. Exatamente. Portanto, nessa situação agora de paz e de tranquilidade, ali nós teríamos algumas situações de liberdade religiosa, direito de expressão religioso, porque Babilônia parece que dava essa situação, porque quando Daniel é visto orando, mesmo no reino seguinte, isso nos apresenta que ele antes já fazia isso. Então ali os cativos poderiam orar livremente, cultuar a Deus livremente. A gente então, tem dois certamente... momentos, tem um momento de opressão lá, né? Sim, óbvio. Ok, que é verdade. específico, mas sim. é legal isso que você está Sim, colocando. isso mesmo. Você está Então, colocando. nesse caso, era muito próprio que o povo orasse pela prosperidade da cidade, porque era a garantia também de sucesso, de felicidade e de busca de Deus de maneira livre também. As palavras aqui que eu vejo assim, seria o plantar ali, plantar espiritualmente, socialmente, não é só uma árvore, não é? É você criar raízes onde você está. Seja feliz e seja feliz. Quem sabe nesse momento eu fico pensando, talvez alguém esteja vivendo numa cidade e pensando assim em uma situação que ela não é feliz. Eu não sou feliz aqui. Já viu gente assim? Sim, ela está sempre pensando que tem que mudar para outro lugar. Ela não cria raiz, ela não quer plantar nada ali. Então, eu diria assim, vamos plantar, minha gente. Vamos ser felizes na cidade, porque Deus tem planos para nós na cidade, ou apesar da cidade. Aliás, tem um livro... O apesar aqui é bem interessante, viu? O apesar é bem interessante, mas é legal isso que você colocou. Deus tem planos ali, porque o plano de Deus é que a gente não viva no mundo que a gente vive, mas se eu estou aqui, eu devo proporcionar um novo ambiente. Pastor, segura aqui a sua observação, okay. Nós vamos para o intervalo, a gente volta já. Eu sei que o senhor vai fazer uma sugestão de leitura, tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Sempre é muito bom estarmos juntos para conhecermos ainda mais dos planos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós voltamos já. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. No programa de hoje, o desafio de fazermos o ambiente onde estamos inseridos, a cidade, você que mora numa cidade, como fazer desse ambiente um ambiente
de felicidade. Pastor, você tinha uma observação, um comentário para fazer? Eu me Você ia lembrei, sugerir um livro? Isso, me recordei de o nome de um livro pequenininho. Eu não me recordo do nome do autor, mas é Floresça Onde Você Está Plantado. Não sei se você se Robert recorda Schuller. disso. Eu não recordo o autor. Mas esse livro diz exatamente do contentamento que nós devemos ter. E quando eu digo contentamento, não é porque você vai ficar tranquilo, né? Mas devemos ter contentamento naquele local onde nós estamos e nós devemos, então, usar de criatividade para pregarmos o Evangelho e florescermos ali, darmos frutos naquele local onde nós estamos. E na cidade, se você vive na cidade, devemos, então, plantar e florescer, aliás, na cidade. Nós temos um exemplo bíblico de Paulo que plantou igrejas nas cidades, trabalhou nas cidades. Que lições a gente tira de Paulo que podem ser aplicadas em nossa vida? Atos capítulo 18, de 1 a 28. 1 a 28. Nós encontramos Paulo ali na cidade de Corinto. Ele estava vindo exatamente de Atenas, hein? Paulo vindo de uma cidade de Atenas, ele vem para Corinto, dali ele vai para Éfeso, Jerusalém, depois volta para Éfeso de novo, no capítulo 19. E eu fiquei assim pensando, como era a cidade de Corinto? Segundo pesquisas, a gente sabe que Corinto era uma grande cidade, ficava numa rota comercial. Olha só, Corinto tinha dois grandes portos comerciais, onde navios de todos os lugares ali aportavam. E isso fazia com que pessoas de todos os lugares do mundo vivessem em Corinto. E para lá foi que Paulo foi. E eu estive assim, avaliando, Paulo, ele trabalha para que uma igreja cristã, ela pudesse ser fundada ali, justamente próximo de um dos portos, pastor Gilmar. E a gente pergunta, o que tem próximo dos portos? Geralmente, o contexto social próximo a um porto não é assim de um nível tão alto. Muita prostituição que está ali próxima, muita marginalidade, enfim. E Paulo funda uma igreja ali no porto de Sincreia, sabe? E fundou uma igreja ali. E hoje, pessoas que moram numa grande cidade, tipo Corinto, por exemplo, como deveria ser o meu estilo de vida, o meu posicionamento feliz, pensar em fazer algo pela causa do Senhor ou viver sempre reclamando? É Eu gosto de interessante Paulo. que ele se estabelece com a profissão dele, então ele se envolve totalmente na vida daquela cidade, tendo seu trabalho e lógico, como missão maior, o plantio de uma igreja, o levar a mensagem de esperança, mas ele usa do talento dele, pastor. o ministério O dele ministério. também. Essa foi a parte fantástica que eu achei aqui na lição aqui de domingo, quando a gente vê, sabe, o Espírito Santo trabalhando com Paulo um processo. E para nós é uma lição. Como você poder ser feliz e como você poder ser um servo de Deus. Porque todos nós que estudamos a Bíblia, nós somos chamados a sermos servos de Deus. Pastor Eli? Sem dúvida. A estratégia, inclusive Paulo, ele usou de algumas estratégias naquela cidade. Enquanto trabalhava fazendo as suas tendas, ele encontra uma equipe, ele forma uma equipe, ele trabalha com essa equipe para reproduzir, inclusive, ele não o trabalho. conhecia a equipe. Não. Ele começou fazendo amizades, né? Fazendo amigos para Deus. E aí ele faz amigo, faz amizade, ele conquista essas pessoas e aí ele forma uma equipe. Porque é muito mais fácil você trabalhar com equipe do que você trabalhar sozinho. E Paulo, muito sabiamente, ele usou esses amigos, né? Ele utilizou dessa amizade para, então, formar um grupo. Aí a gente pode ver também... Pastor Eli, o pastor Gilmar mencionou aqui uma expressão que está sendo muito usada hoje na igreja, fazer do seu talento um ministério. Paulo, ele começa a trabalhar fazendo tendas juntamente com Áquila e Priscila, que também faziam tendas. Então, isso foi que aproximou bastante eles. Eles tinham, primeiramente, com que se manter. Daí, então, agora eles partiram para serem servos de Deus, evangelizando, abençoando. Às vezes, algumas pessoas pensam que evangelizar é, em primeira mão, já doutrinar pessoas. Já dizer, olha, vamos hoje estudar sobre tal assunto da Bíblia. Evangelizar é levar a boa notícia da paz de Jesus, da proteção em Cristo Jesus, não é?
de uma vida em abundância em Cristo Jesus, uma vida tranquila com Cristo. Eu fico encantado aqui com essa expressão, meu talento, meu ministério. Muitas pessoas hoje que vivem na cidade, às vezes dizem assim, como é que eu posso também influenciar pessoas? Eu não sei falar. Eu não sei dar estudo bíblico. E aí? Eu não sei pregar, eu não sei cantar. Exatamente. Talvez a pergunta seja o que eu sei bem, né? Eu sei fazer um bom pão, eu sou um dentista, eu sou um enfermeiro, eu sou um médico, eu sou um carpinteiro, eu sou um pedreiro. Eu sou um ciclista, Eu um sou um skatista, exatamente. um surfista. Sim, E a partir deste meio e convivência de amizade, então eu vou abençoando outras pessoas também. E o grande detalhe da vida evangelística é, quando eu começo a pensar em evangelizar outros, eu começo a ser mais feliz. Não é apenas um fardo, eu tenho que evangelizar outros. Não. Jesus nos deixou isso, porque como a gente sabe, há um pensamento que diz que Deus poderia evangelizar o mundo através de anjos, mas Ele prefere usar a todos nós. E usava Paulo, Priscila, Áquila ali em Corinto e pode nos usar também. Os desafios, a cidade ela oferece muitos desafios. E certamente quem vai evangelizar vai ter um medo de fazer isso. Mas a gente deveria transformar os desafios em combustível, de motivação. Por exemplo, se você tem a sua comunidade religiosa e você quer, então, fazer alguma coisa diferente, não olhe os desafios como algo que seja negativo, mas isso tem que ser um combustível. Não, eu vou à frente, eu vou aprender. Porque nós temos a natureza da cidade. A cidade ela tem algumas situações de violência, algumas situações que vão trazendo medo. Só que nessa situação você não pode ficar em casa, né, pensando, eu não vou sair, eu não vou realizar nada. Então pegue esse desafio, transforme no combustível, leve a sua igreja na motivação para que você possa pregar o Evangelho de Jesus. E aí o guia nos chama a atenção de que pessoas estão gemendo, sofrendo com essas situações que são aspectos negativos que o conglomerado, quanto mais gente, mais Isso. a probabilidade desses problemas sociais. Mas, por outro lado, vamos olhar positivamente, né? Por outro lado, há o gemido, há uma porta aberta e a pergunta é, o que eu posso fazer? Pior, eu diria, é quando a gente geme sozinho. Mas gemer na cidade é gemer próximo de alguém. E esse alguém é a igreja. Esse alguém sou eu. Aí é que a lição pode assim trazer uma ênfase muito especial. Alguém poderá estar gemendo, mas eu estou ali. A igreja está ali. E é isso que o nosso guia de estudos nos convida a vivenciarmos. É claro, na cidade nós vamos encontrar pessoas gemendo, mesmo porque a gente, lembrando, uma das primeiras cidades a ser fundadas, Babel, por Nimrod, lá em Gênesis, Babel, Babilônia, e talvez mesmo por isso que o nosso texto-chave do guia fala que, olha, apesar de estar num lugar onde você talvez vê sofrimento, ore e busque a prosperidade, a tua, porque na tua também está a da cidade, na da cidade também está a tua. Então, eu acho fantástica essa ênfase aqui, quando a gente pode fazer alguma coisa por quem está gemendo. Pastor, faça observação que eu quero ler um texto depois. Os gemidos, eles não são apenas dos pobres, porque nós podemos cair e ter a tendência de analisar apenas só problemas os gemidos, sociais. só o problema social. Mas também os ricos, eles têm as suas formas de gemidos, né? Eles carecem da palavra, eles carecem de um conforto. Portanto, quando nós analisarmos a questão dos gemidos, e a Bíblia vai falar muito, e falou muito sobre os gemidos, nós temos que analisar também não somente dos pobres, mas dos ricos também. É porque a perda, a dor, não tem classe social. E talvez Classe você me fez econômica, pensar aqui, talvez alguém que nos ouça neste momento, dentro de um bom apartamento, de uma boa casa em algum condomínio, e que está sofrendo, gostaria de gritar, gostaria de dizer, por favor, me ajudem, né? E eu quero aproveitar e dizer, você entre em contato conosco aqui na Novo Tempo. Nós teremos a maior alegria em poder atender você, em poder ir até você e respeitar
a sua privacidade. Eu acho que esse é um grande detalhe. Nem todas as pessoas se expõem com medo de perderem sua privacidade. E com muito carinho, respeitaremos sua privacidade, mas não sofra sozinho. Pastor Gilmar, o que você fala é uma grande verdade. Eu sou testemunha disso. Eu trabalho com esse lado na igreja. Muitas pessoas, não poucas, têm assistido a TV Novo Tempo, têm procurado uma igreja adventista mais próxima, sabe? E ali encontra amizade, encontra um abraço, encontra o aprimoramento, mais estudos ainda, não é? Da Bíblia. Tem sido uma grande bênção, a gente pode perceber isso realmente. Essa é uma boa lembrança aqui. Eu só queria ler o texto que eu mencionei, pastor. Nosso mundo é um lugar de dor. Ok. Ele geme sob o peso e o sofrimento do pecado. Não importa quem sejamos, nenhum de nós escapa dessa realidade. E aí vem a frase para a gente refletir. Essa dor nos oferece poderosas oportunidades de testemunhar. Então aí está a grande motivação, né, para cada um de nós. Pastor Gilmar, eu vejo aqui no guia também duas ênfases, eu queria ressaltá-las aqui. Uma delas, Romanos 8, 22 ali, diz que a natureza geme, a natureza, e ali fala não apenas do aspecto humano, mas toda a criação, na toda verdade. A criação. Toda a criação. Como cristãos, como servos de Deus, nós somos chamados a ter cuidado também da criação como um todo, da natureza como um todo. E o outro detalhe aqui, pastor Eli, que a gente até comentava sobre isso, é que a gente tem que ter cuidado, e graças a Deus, a gente percebe muita atuação da igreja, a igreja sou eu, com um apoio, com um abraço, não apenas assim, aquele apoio momentâneo, mas com um apoio contínuo. Pastor Eli, aqui Na verdade, isso é importante. Isso é interessante, pastor. Eu visitei uma igreja na Califórnia, a igreja de Auburn. Essa igreja, ela não faz um projeto pontual. Nós temos projetos pontuais. Cada igreja tem os seus projetos pontuais, como mutirão de Natal, distribuição de cestas básicas, não é? O Dia da Solidariedade. Isso eu entendo que é um programa pontual. Mas e é gerado por uma data especial. Sim, claro, que é muito positivo, exatamente, exatamente. Nessa igreja que eu visitei na Califórnia, eles têm uma horta comunitária, eles têm distribuição de alimento todos os dias, eles têm ali, servem o café da manhã, eles têm uma clínica. Nessa clínica, eles fazem atendimento durante 3 vezes por semana. Ali temos dentistas, médicos, advogados, psicólogos. Então, eu até, inclusive, dei uma manhã de trabalho voluntário ali na igreja. E quando eu voltei para o Brasil, eu disse assim, esse seria um sonho de consumo, né, como pastor, de ter uma igreja com essa prestação de serviço à comunidade. E aí, pastor, fica a motivação para todos os nossos queridos telespectadores, sendo de uma comunidade adventista ou não, que você se envolva, que você procure uma comunidade, leve suas ideias, pergunte o que está acontecendo ali, para que haja um envolvimento. Sem dúvida. Para que, né, você prestou lá o seu dia. Então, quanta gente que pode... O pastor Edmilson citou antes que quando eu começo a ajudar alguém, eu começo a me sentir feliz. Né? Pastor, só para a gente fechar esse pensamento aqui, se essa igreja de Auburn... Não fecha não, porque eu vou quero fechar, colocar alguma coisa aqui, viu? Se essa igreja de Auburn, na Califórnia, se ela sair daquela região geográfica, a pergunta que eu faço, será que a comunidade vai sentir falta daquela igreja? Certamente que sim. Aí a gente faz uma outra pergunta. A sua igreja, a sua comunidade religiosa, se ela sair daquele local ali, será que a comunidade ela vai sentir falta? A sua igreja é relevante naquela região? Nós temos repetido isso aqui, é muito interessante isso, porque os exemplos fazem a gente pensar. Isso. Por isso que é interessante que a gente sempre coloque isso. E eu vou dizer, pastor, essa igreja vai fazer falta. Com certeza. Vai fazer falta. Pastor Gilmar, 2 pontos rápidos aqui.
Seguinte, primeiro, programas como, por exemplo, mutirão de Natal, né? Onde a gente reúne ali muitos alimentos, recolhe e depois a gente distribui numa só semana, por exemplo. Alguém pode dizer assim, a gente recolhe alimentos por 3 meses para entregar num dia. Isso é um programa, não é um processo ao longo do ano distribuindo. Mas, primeiramente, eu diria, abençoa quem está doando. É importante aquele projeto que vai abençoar também quem está fazendo em prol de alguém. Mas assim, o pastor Eli aqui falou... E nós somos motivados também, somos, sim, por ocasiões, por necessidade, por catástrofes. Isso. Nós somos motivados. Só para colocar, você não esquece só dessa observação aí. Algumas pessoas do mutirão já fazem um trabalho de forte arrecadação nesse período e em algumas comunidades eles estendem ao longo do ano. Quando essas doações vêm em dinheiro, por exemplo, eles já fazem um programa, além de uma grande entrega no Natal, fazem um programa de entrega sistemática mensalmente. Então, só para que alguns pegaram, além da grande concentração, eles já estão estendendo. E torna-se um ciclo isso. Exatamente. Aí, não é? Ok. Agora, por favor. O pastor falou aqui de um exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, e é bem legal, até foi redundante aqui, né? Um exemplo por exemplo, mas eu quero falar de alguns exemplos, graças a Deus. A nossa igreja, por exemplo, no estado de São Paulo, e se me permite aqui, pastor, eu gostaria de compartilhar de alguns projetos sociais que a Igreja Adventista tem, que são assim, constantes, anual. Por exemplo, nós temos o CADEC, que é o Centro de Apoio e Desenvolvimento da Comunidade. Ali nós temos cursos profissionalizantes, atendimento psicológicos, por exemplo, escola de idiomas, olha, núcleos de apoio à criança, temos aula de canto para as crianças, nós temos aula de reforço escolar, práticas esportivas. Eu quero falar aqui agora de um projeto que nós temos, que é um processo que acontece a cada dia, é o CAAF. O que é o CAAF? CAAF é o Centro Adventista de Apoio à Família. Olha, amigos, em Barretos, nós temos ali o Hospital Pio XII, que ele é referência em tratamento de oncologia infantil em especial. Cerca de 3,5 mil pessoas são atendidas ali a cada dia. Agora, vêm pessoas, os pais, vêm de todo o Brasil trazer seus filhos para serem ali cuidados. Então a igreja, ela tem uma base que fica ali na rua Antenor Duarte, número 2002. Ali na cidade de Barretos, no interior de São Paulo. Ali eles recebem os pais, eles dão assistência psicológica, assistência social, assistência física e tem sido uma grande bênção. Não para por aí, pastor. Aqui no centro da capital, bem na Praça da Sé, temos ali um projeto chamado Base Gênesis. O começo, podemos dizer, né? Base Gênesis, na Praça da Sé, número 28, primeiro andar. Ali temos cursos de inglês, árabe, português para quem está chegando estrangeiro, apoio para a pessoa parar de fumar e muitos projetos fantásticos na área de saúde. Impressionante, né? Sabe? Coisa boa. Bom. Entra muito dia bom. E sai dia, acontece esses projetos. Agora, são projetos que a igreja abraça. Ou seja, não são projetos pontuais, mas eles são contínuos. Constantes. Importante as duas coisas, Exatamente. mas importante também a gente ter uma sequência. Nós podemos não ouvir o gemido das pessoas, mas nós sentimos o efeito dos gemidos. Muito bom. Nós podemos não ouvir, vou sublinhar essa frase, nós podemos não ouvir os gemidos das pessoas, mas nós podemos sentir. Exatamente. Que nós tenhamos a sensibilidade de ouvirmos, se não ouvirmos, que a gente sinta o que as pessoas precisam, aquelas que estão próximas de nós. Nós voltaremos já. Eu quero mandar um abraço especial para um casal que atende a gente quando nós estamos ali no centro de treinamento adventista, na cidade de Analândia, no interior de São Paulo. Um abraço para o Osni e para a Dalva, um casal maravilhoso. Eles têm o dom da hospitalidade, viu? Osni e Dalva,
Deus continue abençoando a vocês, a família de vocês. E olha, vocês que estão sempre ligados aqui no Lições, né? E que são pessoas atuantes na comunidade religiosa ali na cidade de Analândia também. Deus abençoe muito a esse casal, Osni e Dalva. Você os conhece, né? Conheço. Tem o dom da hospitalidade. E tem outro dom também, né? Eles e a equipe deles também, eles preparam assim uma refeição super saborosa que atende a mão da Dalva, quem vai ali, né? Muito gostosa aquela comida. Tá? Exatamente. Um abraço também. Exatamente. Tá? Um abraço, viu, meus irmãos? São extremamente, realmente ali, eles são extremamente carinhosos e têm o dom ali, Bênçãos. a comida muito especial. Pastor, você quer comentar para a gente rapidamente o exemplo da parábola do semeador? Tem alguns detalhes importantes aqui na estratégia. Você queria considerar para a gente? Quando nós analisamos o texto da parábola do semeador, Mateus 13. Mateus capítulo 13, verso 3 a 9, na verdade. Esse é o texto. Essa parábola, ela tem muito significado para nós que estamos na cidade e quando nós lançamos a semente do Evangelho, essa semente, como diz aqui a parábola, ela pode cair em terrenos diversos. Quando nós queremos que alguém conheça Jesus, a semente pode, aquilo que a gente está fazendo pode cair em... E nós não sabemos qual é o coração, nós não sabemos qual é o tipo de terreno que a palavra vai estar caindo. E o que fazer? Aí é que está o A detalhe. princípio dá a entender que o seguinte, que a gente deve se desviar do solo ruim, do espinhoso, do pedregoso, sabe? Onde as aves vêm com facilidade. Mas o nosso guia de estudos, ele traz assim uma ênfase especial que eu gostei muito. Sabe, tudo bem que algumas vezes o coração tem essa espécie de solo, mas nós como servos de Deus, nós como missionários, nós precisamos trabalhar o solo. Não é porque o solo tem pedra e a gente que viaja por aí, você vê muitos solos que aparentemente não daria para se plantar nada. As pessoas vão lá, escavam, arrancam as pedras, mas o solo torna-se fértil. Então, o desafio nosso então é, apesar das dificuldades, utilizarmos métodos, estratégias que o Espírito Santo nos convida a praticarmos naquele tipo de solo. Ou seja, você tem que estudar a situação, Exatamente. o contexto onde você se encontra. Eu trabalho com a igreja japonesa e o coração japonês é um solo diferente. Você não pode trabalhar com a mesma metodologia com o brasileiro, a mesma coisa com o japonês. Então, nós temos que ter metodologia diferente. O solo pode ser um desafio, ele pode ser duro, mas quando nós começamos a cavar, quando nós começamos a desenvolver e ver que aquele solo há possibilidade de plantarmos a semente, então esse desafio, como eu disse no passado, ele pode gerar uma energia para que a gente possa enfrentar isso, crescer, desenvolver novas técnicas de pregar o Evangelho. Quando a gente fala de técnica para pregar o Evangelho, parece que a gente está sendo muito frio de falar de técnica. Parece que, mas não é frio. Quando a gente diz isso, nós estamos preocupados que tomar a decisão é uma coisa, se a pessoa vai aceitar ou não. Nós estamos preocupados que todos conheçam do amor de Jesus. Exatamente. Esse é o grande detalhe. É o detalhe. E aí o guia leva a gente a um raciocínio bem interessante. O envolvimento pessoal, Exatamente. ele é essencial. E nesse envolvimento pessoal, esse detalhe é que você vai conhecendo situações de pessoas, de pessoa a pessoa, você vai entendendo o contexto da pessoa e você é a igreja, você é o evangelho diante daquela pessoa. Então, nesse caso, queridos, quando nós entendemos que temos que fazer o trabalho de maneira pessoal, e não esperar que, olha, a igreja não está trabalhando. Olhar somente a responsabilidade da instituição, não, né? Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ver o clamor das pessoas e então ir lá e plantar a semente do Evangelho no coração. E nesse método, algo que é infalível, como diz o nosso guia aqui, nos convidando a ler João capítulo 15,
aqui no verso 12 e verso 13. Eu acho que aqui está o coração do envolvimento pessoal. Eu quero ler essa passagem bíblica. João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Um ponto importante aqui é quando Jesus diz, assim como eu vos amei. Jesus, ele trabalhou nas cidades. Jesus, ele conviveu com pessoas em crise, em dificuldades. A chave que abria os corações e a chave que fazia com que as pessoas buscassem Jesus, o seu amor, o seu sorriso, ele suprindo-lhes as necessidades, se misturando com elas, é pessoal, sabe? O aproximar-se, o plantar relacionamento é pessoal. A colheita até pode ser através de maneira geral, mas o plantar é pessoal. Aliás, nós ganhamos amigos e não inimigos para Cristo. Nesse caso, você tem que fazer isso de coração a coração. A pregação do Evangelho é de coração a coração. Por isso que Jesus Cristo encontrou com a mulher no poço, Jesus Cristo encontrou com Nicodemos. Veja que o trato de Jesus, pessoa a pessoa, dá a entender a nós que esse é o método, um dos métodos que é infalível. Eu quero até resgatar um pensamento do guia do estudo da semana passada. Ok. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Então está aqui a maior influência que eu posso gerar. E aí, pastor, só para colocar o meu querido amigo que está assistindo a gente, e aí eu penso nos dois grupos, você que tem a responsabilidade de levar essa mensagem de salvação, vamos entender que é pessoal, né? Vamos estar próximo das pessoas. E você que está assistindo a gente, que talvez sinta-se sozinho, solitário, ou você talvez até tenha um grupo de pessoas, amigos, mas está buscando conhecer a palavra, nós queremos abraçar você mais uma vez, queremos acolher você. Aqui a gente tem o desafio da câmera, né, aqui, e não sermos impessoais. Por favor, né? Se a gente pudesse estar desse lado aí agora, aquele abraço de hoje. Pastor Gilmar, aí fica o detalhe. Às vezes, quando eu vou à igreja, eu penso, vou levar um amigo para que ele possa assistir o culto. Eu vou levar um amigo à minha igreja. Mas para o meu amigo que está precisando tanto de um abraço, uma palavra, eu sou a igreja para ele, sabe? É legal, é muito legal a gente poder ter um mega culto, megas igrejas. E no meio evangélico, de um modo geral, há uma tendência de as pessoas gostarem e querer apenas o mega culto, a mega celebração, a mega pregação. São os consumidores evangélicos. Isso, mas sabe, dentro do contexto do exemplo de Jesus, a gente percebe que o pessoal, e aí entra, por exemplo, o pequeno grupo, talvez em algumas comunidades, isso é chamado de célula, sabe? Onde a pessoa vem à minha casa, vem comer comigo, e ali eu tenho alguns poucos amigos, a conversa informal. Quantas pessoas têm encontrado Jesus através de uma casa, e ali é uma igreja também, numa casa. Esse contato pessoal que chamamos de dupla missionária. Olha, se alguém for à sua casa, ao seu apartamento, em dois, é uma dupla. Eles vão orar por você, vão abraçar você, é uma amizade gostosa. Na igreja, por exemplo, até na igreja adventista, a gente tem o que chamamos de unidades de ação do estudo do guia da lição. Essa unidade é um pequeno grupo dentro da igreja. Tem gente que acha que faz um pouco de barulho, muita unidade, uma ali, outra no meio, outra atrás. Mas a gente subdivide para ter mais atenção, mais cuidado, mais amor entre os irmãos. Vamos abrir mais as nossas casas, né, pastor? Exatamente. Para que as pessoas se sintam acolhidas. Não é querer convidar o meu amigo para a minha igreja apenas. Faça da sua casa e eu fazer da minha. Ontem à noite, lá em casa, tivemos um pequeno grupo. Foi tão gostoso. A gente estudou a Bíblia, comemos juntos, nos abraçamos. É bom demais. E essas pessoas, elas jamais falariam na igreja
ou se sentiriam tão bem à vontade na igreja quanto numa casa, abrindo o coração a amigos e pessoas que tanto elas amam. Então, evangelizar, eu escrevi aqui, evangelizar é o remédio para o câncer do descaso e da indiferença. E de uma maneira geral... Quando o senhor usa a expressão evangelizar, o senhor está dizendo se misturar com as pessoas para que elas conheçam de Jesus. Falar daquilo eliminar que Deus... a segunda parte? Sim, evangelizar ou se envolver com as pessoas, né, é o remédio para o câncer do descaso e da indiferença também. Porque aí você está se envolvendo com a pessoa. E de uma maneira geral, a igreja que não dá cria, a igreja que não fala de Jesus, ela está fadada ao fracasso, não é? Essa Muito é uma realidade. Bom. Quero concluir, nós temos um minutinho para isso. Ok. Só para lembrar que toda a ação para levar o amor de Jesus para alguém é uma ação que requer de nós esforço, sacrifício. Eu diria numa frase, morar na cidade é uma bênção, porque se eu estou sofrendo, tem alguém do meu lado que pode me ajudar. É uma bênção, porque se tem alguém sofrendo do outro lado, eu posso ser feliz e ser útil em ajudar aquela pessoa. Então, de qualquer maneira, o grande detalhe é eu estar nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Deus vai usar alguém para me ajudar ou me usar para ajudar alguém. Então, não há nenhum problema em morar na cidade. Ali Deus nos colocou e Deus ali quer nos abençoar. E requer de nós um compromisso e sair, a gente falou, acho que no encontro passado, sair da zona de conforto para fazer a diferença. Exatamente. Né? Nós precisamos, inclusive, deixar de achar que aquilo que nós nos sentimos confortáveis e que, de repente, nós não queremos fazer, deixar de colocar obstáculos, né? Porque, na verdade, Deus está nos dando a oportunidade de uma cidade falar com pessoas que estão em condomínios ou em ruas, falar de Jesus para que essas pessoas possam encontrar a mesma esperança, ter a mesma certeza daquilo que nós um dia encontramos. Então, vamos estar felizes realmente pelo fato de Deus ter nos colocado aonde Ele nos colocou, né? Para que a gente possa ser uma bênção na vida de outras pessoas. Muito bom, quero agradecer pastor Edmilson. Obrigado, pastor Gilmar. E pastor Eli. Nós nos encontramos no último programa, sim, tá bom? Junto com os nossos queridos amigos. Nós vamos agradecer a Deus neste momento por sairmos daqui hoje motivados para que onde nós estamos, e especificamente essa semana estudamos aqui aqueles que moram nas cidades, onde você estiver, aí na sua cidade, não importa o bairro, não importa qual a região, uma região carente, uma região que tem mais recursos, não importa, que você seja feliz ali e seja uma bênção para a vida das pessoas. E se você está ali, vive numa dessas regiões, e talvez procure conhecer a palavra, talvez há um vazio no seu coração, nós queremos nos colocar à disposição. Procure uma comunidade adventista, nós queremos acolher você. Vamos orar a Deus? Pai do céu, obrigado pela mensagem da palavra, que nos motiva a fazermos pessoalmente a diferença na vida das pessoas. Amém. Amém. Que o Espírito nos ilumine para isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém. 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 Não esqueça as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa, Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.